Alerta Gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu não tô sozinho. Hoje eu tô com o Darko. E aí, cara, beleza? Opa, e aí, Fê? E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo tendo ótimos devaneios? E aí, tá preparado pra escutar umas histórias de terror hoje aqui no Terror? Eu tô sempre preparado, tô sempre aberto pra ouvir história de terror, você sabe que eu gosto disso. Hoje é meu passatempo, é o que me relaxa. É o que a gente vive, né? Terror todo dia. Querendo ou não, abrir as redes sociais hoje é pra se estressar. Eu gosto de ouvir história de terror, eu gosto de ficar tranquilo na minha cama lendo alguma coisa que me assusta, prefiro muito mais. Tá, eu falo terror, mas aqui a gente vai falar mais de esquisitices, suspenses e bizarrices do mundo contemporâneo, de coisas que acontecem por aí. Que hoje a gente tem uma cartela de histórias bizarras sobre viagens. É bizarra, tipo, uma mais cabulosa que a outra. Mas antes, que tal você fazer o seu jabá? Fala um pouco de você, onde o pessoal te encontra. Com certeza, Fê. Obrigado pelo espaço. Primeiramente, agradeço todo mundo que tá ouvindo aí, todo mundo que tá chegando. Talvez vocês não me conheçam, eu sou o Darko. Atualmente, host, dono e o lascado que faz tudo do Darkos Podcast, ou Darkos Contos e Histórias no Spotify, onde eu narro audiodramas, faço umas histórias interativas. Basicamente, hoje é onde eu conto histórias com imersão. Eu faço audiodramas pro pessoal aí que tá ouvindo, tá se assustando, tá se divertindo, pelo menos ouvindo algo que saiu da minha cabeça. Que eu falo, gente, hoje a maioria dos podcasts gostam de trazer algumas histórias mais prontas, que o pessoal não conhece tanto. Eu sou o único que inventa de escrever uma história uma vez por semana, sempre, durante 3 anos. E você que escreve as histórias, não é? Basicamente, dá pra se dizer hoje que uns 70% a 80% dos episódios são 100% autoria minha. Que massa, eu gosto bastante, tô sempre acompanhando. E eu tenho que agradecer por você ter aceitado em aparecer no episódio aqui do Terror. Eu que agradeço, até porque, Fê, vamos ser sinceros, faz quanto tempo? Acho que foi o quê? Foi, acho que em setembro do ano passado que a gente começou a conversar pra fazer essa collab. Faz bastante tempo mesmo, né? A vida é uma correria. Eu vou pular os recadinhos hoje, vamos direto pras histórias. A gente tem aqui bastante, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 histórias sobre viagens pra contar e debater. E eu acho que vai render esse episódio, hein? Nossa senhora, acho que não tem nem comentário pra tudo isso aqui, mas bora. Tem umas que são menores, tem umas que são maiores. Eu tirei bastante do Paranormal, que é um subreddit de histórias paranormais, mas eu tentei variar pegando do Creeping Encounter e Glitch in the Matrix, de histórias de glitches. Então a gente tá bem variado aqui. Tô percebendo mesmo, tá interessante. Então eu vou ler pra você uma história que eu tirei do The Truth is Here, e ela começa assim. Eu estava observando de longe por alguns meses, mas finalmente eu decidi contar a minha história. Minha família e eu éramos de Oakland, na Califórnia. Era 2012, eu tinha 16 anos, meu irmão tinha 12, e meus pais estavam na faixa dos 50 anos.
Um verão, estávamos em uma viagem de carro e acabamos acampando nas montanhas acima de Lander, no Wyoming. Eu me lembro de estar no banco de trás, atrás do meu pai, que estava dirigindo. Estávamos em uma entrada de terra acima do Sinks Canyon, com todas as janelas abertas. Era julho e o clima estava muito agradável. Paramos em um recuo perto dos lagos à nossa direita para olhar o mapa. Meus pais não tinham certeza de como chegar ao acampamento do outro lado da estrada, de vários quilômetros. Foi quando uma jovem veio correndo na direção oposta. Eu me lembro que ela era loira, usava uma regata amarela e shorts escuros. Meu pai acenou para ela pela janela e a chamou. Ele explicou que estávamos perdidos e perguntou se ela conhecia a área. Claro, se você continuar seguindo por aqui, e apontou para a estrada à nossa frente, você vai chegar ao Lago Louise. Os acampamentos vão estar à sua esquerda. A gente agradeceu a ela, ela disse que se chamava Amy. De qualquer forma, alguns anos depois, eu vi um episódio de Desaparecidos, que apresentava uma corredora que desapareceu no final dos anos 90, perto de Lander, no Wyoming, e nunca foi encontrada. Quando mostraram o nome dela, Amy Batchel, e sua foto, os pelos do meu pescoço se arrepiaram imediatamente. Era ela. Quando a vimos, ela parecia ter a mesma idade e estava usando as mesmas roupas de escrita no programa. Mostrei ao meu pai alguns dias depois, mas ele não se lembrava dos detalhes que eu lembrava. Ele lembrava dela se chamar Amy, mas achou que eu estava imaginando as coisas. Meu irmão estava dormindo quando isso aconteceu e minha mãe não fez nenhum comentário. Mas 5 anos depois eu sei o que eu vi. Era Amy. E eu peguei uma fotinha dela aqui pra mandar pra vocês. Deixa eu mandar aqui no chat. Eu tô olhando a foto aqui, é bem perfil anos 80, anos 90 mesmo, de pessoas desaparecidas. É mesmo. Eu tenho a cara de gente dos anos 90 mesmo. Tem, aquelas pessoas que estavam andando com o short da Adidas, perdido no mato. É exatamente assim. O curioso é que o marido deu ela como morta perto de 2004, se não me engano. E então, tipo, ela é dada como morta nessa época. E então, tipo, se eles viram alguma coisa, provavelmente foi um eco dela, sabe? Um resquício só, né? Isso. Ela presa no mundo ainda. É, realmente, período de 2012, basicamente 22 anos aí de diferença de um período que ela desapareceu. Foi só o eco do restante da existência. Mas no bom sentido, né? Eu não achei um sentido estranho a história. Foi até bonito. Não foi bizarro. Não, bizarro foi, né? Só não foi aquela história tensa e foi um fofo-susto. Exatamente, foi algo mais bonito. Eu achei até simpático, sendo bem sincero. Sim, ela foi simpática. Foi simpática. Tá bom, vamos pra próxima. A história que tá separada aqui foi tirada do Glitch in the Matrix e é o seguinte. Alguns anos atrás, meu grupo de amigos decidiu comemorar o meu aniversário fazendo uma viagem de fim de semana para uma cidade próxima. Para isso, pegamos emprestado uma van de 7 lugares dos pais de uns dos meus amigos. Depois de embalarmos todas as nossas coisas na van, não sobrou espaço para mais malas ou mochilas, e todos os 7 lugares estavam ocupados. Ou essa era a sensação geral. Depois de algumas horas na estrada, precisamos parar para usar o banheiro e abastecer. Então, pegamos a primeira saída da rodovia com um ícone de posto de gasolina. Era uma daquelas estações de serviço que não ficam diretamente ao lado da rodovia, mas onde você precisa dirigir alguns minutos por uma estrada secundária para chegar lá. Quando chegamos lá, todos nós sentimos estranhos. Havia algo perturbador naquele lugar, na verdade. Nada que pudéssemos apontar diretamente, mas todos percebemos. Houve comentários como tipo de lugar para ser assassinado, abduzido, menções de filmes com cidades sobrenaturais estranhas como Silent Hill. Bem, precisávamos fazer xixi e abastecer o tanque. E aparentemente não havia nada de errado com o lugar, além do sentimento geral. Então paramos lá e fizemos o que tinha que fazer. Depois que todos entraram na van e estávamos saindo do lugar, alguém apontou que agora tínhamos um assento vazio na van. Então paramos. Nem mesmo tínhamos saído da estação de serviço e começamos a brincar sobre deixar alguém, possivelmente o dono do assento vazio, principalmente por ele não ter entrado na van quando todos nós fizemos. Então tentamos descobrir como foi deixado para trás, mas aparentemente estávamos todos na van. Era como se fôssemos sempre 6 pessoas.
Tínhamos bagagem para 6 pessoas, apenas 6 assentos ocupados, todos os pertences pessoais na van eram de nós. Depois de alguns minutos verificando, concluímos que cometemos algum erro e éramos, na verdade, 6 pessoas o tempo todo. E saímos da estação de serviço. Mas o sentimento de algo estar errado nos acompanhou durante toda a viagem. Até mesmo tínhamos uma reserva para jantar, feita alguns dias antes da viagem, para o próximo dia e era para 7 pessoas. Não sei o que aconteceu naquela estação de serviço, mas tenho quase certeza de que éramos 7 antes de pararmos lá. E de alguma forma um de nós foi apagado da realidade. Cara, isso me desconcerta, sabe? Pensar que será que alguém próximo a mim foi deletado da realidade? Tipo, eu nunca vou saber disso. Olha, eu vou ser sincero que algumas situações da minha vida já aconteceu algo semelhante, mas eu acho que era mais uso de bebida na hora do que outra coisa, sabe? A bebida pode influenciar, mas, tipo, caramba, eu acho que é uma sensação bizarra, sabe? Sim, você sair de casa tipo assim, óbvio, eram mais pessoas, mas se fossem menos, eu acho que já causaria mais estranheza ainda. Sim. Cara, sei lá, uma sensação de que você... Que sempre teve alguém lá e você começa a achar resquícios, né? Tipo, saíram com 7 lugares ocupados e a reserva no restaurante eram de 7 pessoas. Tipo, foi feito com antecedência, sabe? Não tem espaço pra erro nesse momento, sabe? Sim, então, tipo... eu acho que ia deixar eles bem bugados de verdade. Mas agora eu acho que chegou a hora de perguntar, você já teve alguma história assustadora ou bizarra sobre alguma viagem que você fez? Já, de viagem eu tenho uma. Quer contar? Quero, se eu tiver espaço eu conto. Ó, fica à vontade. É assim, Fê, vou contar pra vocês nesse momento. Eu acho que eu nunca contei isso daqui em nenhum lugar, tá? Mas assim, durante uma boa parte da minha vida eu fui adventista, né? Eu era adventista, eu viajava com o carnaval. Ficava o tempo do carnaval em acampamento com meus amigos, né? A igreja fazia um acampamento pra igreja. Durante um desses acampamentos, a gente fazia muita coisa, fazia as rodinhas pra tocar violão, conversar, trocar ideia mesmo. E durante uma dessas rodinhas, tinha um grande amigo meu, que ele ficou muito estranho do nada. Ficou muito esquisito. A gente já tava em viagem, né? Já tava lá no... É um lugar afastado aqui de Curitiba. A gente tava lá. Ele ficou esquisito. E, dado certa hora da madrugada, o pessoal falou assim, não, todo mundo vai pro alojamento que já tá tarde, a gente tem que descansar que amanhã é cedo e tudo mais. Chegamos no alojamento, eu e os meninos a gente dormia em barraca, só que a gente, nesse momento que a gente tava com a roda de amigos, esses amigos em específico era o pessoal da banda, e o pessoal da banda tinha essa regalia de ter um seu alojamento, né, com o seu alojamento fechado, com chuveiro e tudo mais. A gente foi convidado pro alojamento, fomos lá, levamos nosso colchão, e ficamos trocando ideia até umas 2, 3 da manhã, quem sabe. A maioria do pessoal foi dormindo, até que sobrou apenas eu, esse meu amigo que já tava estranho e mais 2 colegas que estavam acordados. Esse meu amigo, ele vai e fala pra um dos meus colegas, cara, chama o pastor, realmente chama o pastor que eu não tô bem. E desse meu colega que tava quase dormindo, ele basicamente acorda, ele fala, tá bom, só espera um pouco que eu vou lá. Mas não deu nem tempo do meu colega levantar. Esse meu amigo, ele sai correndo do quarto, ele vai diretamente pro auditório da igreja e começa a chutar os bancos. E eu falo, cara, esse meu amigo, ele pesava uns 40, 50 quilos. Ele chutava as cadeiras, que, cara, as cadeiras voavam 2, 3 metros. Tava muito estranho, ele tava irritado, tava gritando, parecia um gorila maluco. Na época, pelo menos, ele fazia bem do estilo de ser um emo. Ele sempre foi bem branco, bem baixinho e bem magrinho, com o cabelo bem longo, ele era bem emo. E ele tava gritando, desesperado, socando as coisas, chutando essas cadeiras. A gente meio que acordou no susto, né? Todo mundo praticamente tava dormindo, acordou no susto, saiu correndo atrás do pastor pra ver se achava ele, porque a gente achava que esse nosso amigo tava tendo um surto psicótico. Começamos a correr no meio do mato, e por sorte, ou talvez crença religiosa nesse momento, o pastor tava a caminho da casa dele, a caminho do alojamento dele pra ir dormir. E o pastor apontou a lanterna no nosso rosto, a gente explicou a situação meio correndo pra ele, e ele saiu correndo com a gente no meio do mato. Fomos até o auditório onde meu amigo tava chutando as cadeiras, tava gritando, tava fazendo maluquice. Ele e o segurança do acampamento pegaram esse meu amigo e levaram até uma casa
eu não digo casa, mas era como se fosse uma salinha onde o pastor prestava atendimento pros casais, que eles iam conversar ali, ter um momento pra falar sobre casamento e tudo mais. Eles colocaram esse meu amigo lá dentro, ficou segurança, o pastor e meu amigo lá dentro. E do lado de fora tava eu e o resto dos meus amigos. A gente ajoelhou em rodinha, começou a orar, a falar sobre pedir a proteção pro meu amigo. E a gente tava nesse momento orando pra tentar ajudar ele. O pastor sai da casinha, encosta no meu ombro, fala assim: meninos, eu preciso agora dos 2 amigos que são mais íntimos do... E nessa situação, os mais íntimos, no caso, era eu e meu amigo João. Eu e o João se olhamos, né? A gente com 14, 15 anos na época. Levantamos e fomos lá pra dentro do quartinho. E quando a gente chegou lá, cara, o quartinho tava revirado. Totalmente revirado, sofás pra um lado, espelho quase quebrado do outro. E era assim, um quartinho onde as paredes eram vigas de madeira. Vigas de madeira era quase como se fosse apenas uma casinha pra guardar entulho, basicamente. Então eram vigas de madeira que compunham todas as paredes. E eram vigas de madeira presas com pregos. Cara, no que a gente falou assim... Extravasa, cara. Você tá bravo, extravasa. Esse menino de 1,70m... 1,60m, na verdade. 1,65m, por aí. Branquelo, que pesava seus 40, 50 quilos. Super emo. Corre em direção a uma das vigas e dá um soco nela. Começa a gritar de novo. Fica todo maluco, todo insano de novo. A gente consegue dar uma acalmada nele, o pastor tira a gente da sala de novo e pede pra gente ficar aguardando lá de fora. Isso já são 4 horas da manhã, a gente fica esperando numa clareira que tinha perto. O pastor leva ele embora, leva ele até um outro alojamento, dá um remédio pra ele dormir e ficar tranquilo, né, se acalmar. E nisso o pastor vem conversar com a gente, explicar o que tinha acontecido. Daí o pastor falou, não, que o ele tem alguns problemas, estava passando por uma fase difícil. E ele namorava com uma menina que era muito tóxica. E durante a madrugada, essa menina foi e mandou uma foto que tava com outro cara, só porque simplesmente meu amigo tinha deixado ela pra ir no acampamento com a gente. Isso me desbloqueou algo que ele já tava interno lá, que já tava estranho, já tava complicado. E desencadeou mais esse ódio ainda. Só que o pastor ainda falou, cara, nem todo o ódio do mundo ia fazer o que esse moleque conseguiu fazer. Tá estranho, quem sabe é caso até de possessão. A gente não dormiu aquela noite. Eu e meu amigo João saímos andar, conversar sobre a situação. E pra finalizar a história, a gente chegou até atrás daquela casinha pra conversar. Daí a gente percebeu o barulho de madeira batendo. E quando a gente foi ver, um dos troncos que compunha as paredes, que era exatamente como o amigo deu o soco, tava solto. Tava literalmente solto. Então a gente falou assim, foi esquisito, né? Foi bastante estranho. E acho que essa daí foi a história da minha viagem, que teve, acho que a coisa mais estranha. Eita! Caramba, né? Tipo, a foto da garota foi o estopim, né? Pra ele soltar essa ira junto com um monte de... Caramba, cara, que bizarro. Foi bem estranho, bem esquisito. A gente até perguntou depois pro pastor qual que era o remédio pra ele ter capotado, porque assim, o menino capotou das 3 horas da manhã até as 6 horas da tarde do outro dia. Certeza que era Polaramim? Eu não sei, cara, eu só sei que foi o suficiente pra gente conseguir dormir depois. Eu tô zoando aqui. Polaramim é um antialérgico que dá sono pra caralho. Não, eu já tomei porque eu tenho alergia a inseto, e nos acampamentos eu sempre levava. Aham. A tia tá me falando aqui uma esguinchada de Rivotril. Não, deve ter sido, cara, mas foi insano. A gente com 14, 15 anos lá se tremelicando, se tremendo todo. Foi diferente. Não, eu nem imagino, né? Deve ter sido bizarro pra caralho. E o medo, né? A gente não conseguiu dormir o resto da madrugada, mas o pastor falou, gente, vocês não têm onde dormir, vai ter que dormir lá no alojamento. E era o dormindo na cama e a gente no outro canto do quarto, de olho estralado, assim, sem conseguir piscar. Fazendo vigília pra ver cada hora um dormia, pra ficar vigiando ele. Foi basicamente isso, cara. Foi uma experiência divertida, assim. Eu guardo com carinho essa memória. Divertido agora, né? Não, a divertida é agora, mas na época, nossa senhora. A gente em rodinha, sentado orando, falando, meu Deus, cara, o que o poder que nós tem? Nós somos adolescentes que só faz desgraça, cara. O que a gente vai fazer contra o demônio? Não faz nada. Caraca, bizarro. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Esse daí é que eu gosto, fica tranquilo.
Olha, então eu vou aproveitar que você falou de acampamento e eu vou ler pra você uma história de acampamento. O que tu acha? Pode ser, tô esperando. Essa foi tirada do Paranormal e ela começa assim, ó. Isso aconteceu comigo há algum tempo, quando eu decidi fazer outra viagem de acampamento sozinho. Eu sempre gostei de acampar sozinho, algo sereno e sóbrio em estar isolado no meio da natureza, e eu sempre achei relaxante. Então, planejei qual trilha seguir, empacotei meu equipamento de acampamento e meu rifle, para proteção, e pulei na minha caminhonete. Cheguei à trilha cedo de manhã e caminhei cerca de 25, 30 quilômetros até encontrar o local certo, e saí da trilha para encontrar um lugar para montar minha barraca. Encontrei uma clareira de bom tamanho e decidi que era um belo lugar para me instalar. Eu estava exausto nesse ponto, mas montei a barraca na borda sul da clareira, ao lado da linha das árvores, e consegui acender uma fogueira. Assei algumas salsichas e comecei a ouvir um som distante, por baixo de todo o barulho da floresta. Parecia um animal, provavelmente um cervo, com uma perna mancando, pois parecia que o animal fazia um som de andar e arrastar. Eu senti pena do pobre animal, mas estava muito longe e estava escurecendo, então não pude realmente encontrá-lo para acabar com seu sofrimento. Não pensei mais nisso e continuei comendo minha comida. Depois de comer, apaguei a fogueira, entrei na barraca e me enfiei no saco de dormir. Decidi que, mesmo exausto e relaxado, não conseguia dormir. Então, peguei um livro que trouxe comigo e comecei a ler à luz do meu lampião. As horas passam e eu ouço aquele som de novo, mas dessa vez mais perto, do lado oposto da clareira. Surpreso, eu fecho o livro e ouço esse animal andar e arrastar pela clareira em direção à minha barraca. Tá realmente alto nesse ponto, e agora parece que as patas estão sendo fortemente plantadas com o som de arrastar, seguindo segundos depois, como se o cervo estivesse arrastando algo. O som chega até o que eu presumo ser o meio da clareira e para, e não ouço mais nada. Nenhuma respiração, quero dizer, nenhum som desse animal. Eu abri o zíper da barraca e olhei para a clareira. Nada além de árvores e escuridão. Que porra é essa? Desnorteado, fechei o zíper da barraca e fiquei lá ouvindo outros sons. Nada, apenas o grilo e a brisa. Decido que tem muitos sons estranhos na floresta e tento não deixar isso me incomodar. Além disso, eu tinha um rifle. Eu começo a cochilar quando ouço risadas masculinas à distância à minha direita. Depois risadas femininas e galhos quebrando bem à minha esquerda. Agora eu tô acordado, imaginando se o que eu estou ouvindo é realmente o que estou ouvindo ou apenas um produto de estar meio adormecido. Eu escutei mais risadas fracas de algumas outras direções diferentes. Todas diferentes. Ou seja, homens velhos, mulheres velhas, até crianças. E confirmo que é real. Os sons estão se aproximando e pego meu rifle, me preparando para disparar um tiro de advertência no ar caso eles se aproximassem mais. Algo nessa risada, quão longe eu estava, o barulho anterior e a hora da noite me disseram que isso não era apenas outra família passeando. Eu já estava bastante tenso, mas então percebi que a vida noturna estava totalmente silenciosa. Nem mesmo o vento estava fazendo barulho naquela hora. Decidi que já era o suficiente. Abri o zíper da barraca e disparei um tiro na noite. Eu fiquei lá sentado, observando a linha das árvores e não vi nada. Ouvi atentamente meus arredores, sem risadas e os sons da floresta haviam retornado. Relaxando um pouco, imaginando que isso assustou quem quer que fosse, eu sentei e, em meu estado de exaustão, adormeci. Acordo mais tarde com um suor frio, tomado pela ansiedade e ainda estava escuro lá fora. Imediatamente escutei duas pessoas sussurrando não muito longe da minha barraca. Em alerta, peguei meu rifle e escuto o que estão dizendo. Eu não consigo entender muito, mas eu ouço algo sobre estarem perdidos e então grito: "Ei, quem tá aí?" As vozes ficam em silêncio e eu grito de novo: "Vocês estão perdidos? Quem que tá aí?" De repente, um grande jato de chama, como um lança-chamas, irrompe do meio da clareira, iluminando várias silhuetas de pessoas apenas paradas ao redor. Em choque, disparo meu rifle, abrindo um buraco na frente da minha barraca e tudo fica escuro. Sem verificar meus arredores, eu me levanto e corro para fora da barraca, fazendo uma curva brusca à esquerda e de volta para onde estava a trilha. Caminhei até o amanhecer de volta para minha caminhonete, olhando por cima do ombro o tempo todo. Eu nunca ouvi ninguém me seguir,
Eu nunca vi ninguém ou qualquer coisa no caminho, mas eu não consegui me livrar da sensação de estar sendo observado. Depois disso, meu gosto por acampar sozinho desapareceu, como eu deixei todo o meu equipamento na floresta naquela noite. Eu vou ser sincero que eu tenho uma experiência semelhante, mas geralmente esses locais que tem essas vozes, essas presenças que você não consegue ver, mas sim ouvir, geralmente são locais que traz muita dor, teve muita... Aconteceram várias coisas lá, né? Exatamente, aconteceu muita coisa que não era pra ter acontecido, basicamente. Sim, então, tipo, eu não acredito que tenha sido uma seita, né, que ele tenha encontrado, mas talvez espíritos na floresta. Sim, tipo assim, parece uma seita, parece, mas eu acredito que não seja, entendeu? Sim, às vezes, tipo, é uma história, uma floresta... Não, ele caminhou 30 quilômetros, porra, não tá perto de uma cidade. É realmente no meio do nada. Não, é bem perdido, assim, quis realmente entrar pra dentro da floresta. Sim, é bizarro, eu não consigo pensar em alguma coisa pra esse. Só que ele deve ter passado um cagaço danado. E essas chamas que ele viu, sendo alguma coisa, tipo, pra iluminar. Porra, eu faria a mesma coisa que ele fez. Correr. Não, eu também, cara. E assim, quando a gente... Teve uma vez no acampamento de carnaval também, no acampamento quando era adventista. Sempre é nos acampamentos, né? Impressionante. Teve uma vez que esse meu amigo, a gente tava andando, vagando pela noite, assim, trocando ideia, conversando. Daí, do meio da floresta, a gente ouve uns assovios. Mas, tipo assim, uns assovios muito alto. Sabe aquelas histórias do interior de saci que fica assobiando e tudo mais? Sim, eu ia falar isso agora. Foi bem semelhante, bem semelhante. Daí a gente se olhou assim e a gente falou, quem que tá aí? Igual no texto mesmo. Aham. E ninguém respondia. E daí o assovio voltava. Eu falei, eita caralho. Daí a gente foi embora. Ficamos pra ver não. Não, e a gente acha que Saci é bonzinho, né? Nem sempre. Não. Aprendi da pior forma que às vezes o negócio não... Assim, é fofinho, mas não é pra mexer, entendeu? Bora pra próxima história? Bora. Essa foi tirada do Creepy Counter e começa assim. Há alguns anos, meu marido e eu fizemos uma viagem para Yosemite. Ficamos em Airportal, fora do parque. Uma noite, enquanto voltávamos do vale, notei que os faróis iluminavam o que parecia ser alguém deitado na beira da estrada, com os pés apontados para a rua. Eu disse ao meu marido que havia uma pessoa deitada no escuro na beira da estrada e ele sabe que eu adoro true crime e tinha certeza de que o que eu tinha visto eram apenas sacos de lixo. Eu estava tão certa que continuei dizendo, não, eu vi um corpo, eu sei o que era uma pessoa. Voltamos para o hotel e quando estávamos prestes a estacionar, meu marido olhou para mim e disse, você tem certeza disso, não é? Quer voltar? Eu estava desesperado, então, sim. Quando passamos novamente, vi os pés. Pedi ao meu marido para virar o carro e gritei para ele parar. Ele abaixou a janela e perguntou, você tá bem? Não houve resposta. Mais uma vez, ainda mais alto. Você tá bem? De repente, uma mulher vestida de preto se sentou. Ela estava usando um casaco preto, calças pretas e tinha uma bolsa e 3 garrafas de água. Sua maquiagem estava bem feita e ela parecia muito gentil. Eu podia ver que meu marido estava absolutamente chocado. Perguntei aonde ela estava indo. Ela disse que estava tentando chegar ao posto Chevron, na estrada em que sua mãe iria encontrá-la para buscá-la. Essa mulher parecia ter cerca de 40 anos. Sabia que algo estranho estava acontecendo porque, de onde a encontramos, o posto Chevron ainda estava a uns 11 quilômetros de distância. Ela disse que em sua mente pensava que era apenas cerca de 1,6 quilômetros do hotel e que poderia caminhar até lá. Oferecemos uma carona e ela entrou no banco de trás. Não antes de eu pegar um cachecol grosso para enrolar no pescoço e spray de pimenta. Enquanto dirigíamos, tentamos fazer perguntas. Apenas conversa fiada. Perguntei por que ela estava deitada na beira da estrada. Ela disse que tinha se cansado de caminhar e apenas deitou, pronta para desistir. Era inverno e ela não tinha chapéu ou luvas. Pude ver que ela estava muito frágil. Quando chegamos ao posto Chevron, ela nos agradeceu. Saiu do carro e sentou num banco, em frente à loja do posto.
que estava fechado. Oferecemos ficar com ela até sua mãe chegar, mas ela disse que ficaria bem. Eu lembrei ela de que não havia sinal de celular na área e perguntei 3 vezes se ela não queria que esperássemos com ela. Voltamos ao hotel e notamos que agora havia 2 carros de polícia estacionados. Eles não estavam lá na primeira vez que voltamos do vale naquela noite. Disse ao meu marido que sabia que eles estavam lá por causa daquela mulher. Calmamente caminhei até um dos carros e perguntei se estavam procurando uma mulher desaparecida. O policial disse que sim e perguntou se eu tinha visto. Expliquei a situação e que realmente sentia que algo muito ruim tinha acontecido com ela. Ele nos agradeceu por pegá-la e dar-lhe uma carona. Ele não podia me dizer o que havia acontecido, mas achou que ela ia sair e ir para outro lugar por uma escolha mais inteligente. Pedi que ele fosse verificar o posto Chevron para garantir que ela estava bem e que sua mãe realmente chegaria. Estou percebendo que o que quer que tenha acontecido foi no mesmo hotel em que estávamos hospedados. Naquela noite procurei no registro policial local e descobri que houve uma disputa de violência doméstica no hotel. A mulher havia sido muito espancada e estava tão aterrorizada que estava disposta a caminhar no escuro sem uma lanterna apenas para escapar. Acho que depois de caminhar cerca de 800 metros do hotel, ela estava com tanta dor que precisava se deitar. Tive a sensação que ela pensava que poderia realmente morrer ali. Ela não podia voltar para o hotel porque já tinha escapado e ido até a recepção para ligar para sua mãe. Seu marido sabia que ela tinha estado lá e iria atrás dela. A recepção chamou a polícia para ela, enquanto ela escapava. Pelo que entendi, o homem que a machucou era seu marido e foi preso. Mas sempre me pergunto sobre ela e se ela voltou para ele. Sua mãe a buscou? Ela tá segura? Agora meu marido ouve quando eu digo: há um corpo na beira da estrada. Loucura, né? Eu achei minimamente aquele filme O Iluminado, sabe? Eu não sei, me pegou essa vibe. Ela foi um anjo na vida dessa moça, né? Fãs de True Crime salvando vidas, basicamente, né? Sim, fãs de True Crime. Podcasts fazendo serviço pra sociedade. Nossa senhora, cara. Só pelo simples fato de ser True Crime, a pessoa desenvolveu toda uma teoria na cabeça dela que acabou salvando uma vida ali. Bem interessante. Sim, e... é complicado, né? Complicado demais, mas, pô... Violência doméstica é complicado, não tenho o que dizer nesse ponto aí, não. Me abstenho. Mas que bom que ela se safou dela, né? De alguma coisa pior. Nossa senhora. Mas é aquele negócio, né, cara? Fica no ar. Aí se a pessoa conseguiu achar pelo menos a mãe dela. Bem, acredito que esteja, né? Tomara, tomara. Eu vou ler pra você uma história que eu tirei do Creep Encounter. E essa é bizarrinha, hein? Eu quero ver uma realmente bizarra. Tá muito real por enquanto as histórias. Eu estava fazendo uma trilha na Floresta Nacional Olympic há alguns anos, sozinho com os meus 2 cachorros. Estávamos há 4 dias, cerca de 32 quilômetros de distância de qualquer estrada de montanha conhecida, seguindo em linha reta. Naquela noite, acampei por volta dos 2.100 metros de altitude, perto do limite das árvores. Quando chegamos ao acampamento, uma grande clareira no topo de uma montanha secundária era cerca de 1 hora antes do pôr do sol. Meu cachorro grande costuma correr pelas proximidades do acampamento enquanto eu montava a barraca e preparava o jantar. Mas notei que dessa vez estava um pouco diferente. Ele continuava olhando fixamente para um lado íngreme da montanha, cauda erguida e latindo. Não era o latido que ele faz ao ver marmotas, nem o excitado "vocês sortudos porque eu os despedaçaria se meu mestre não estivesse aqui" de latidos agudos. Era um latido incerto, preocupado. No dia anterior, encontrei um bilhete deixado sobre uma pedra no último marco, alertando sobre um urso problemático na área que havia assediado um grupo de campistas alguns dias antes. E eu mesmo tinha visto pegadas de um grande felino no dia anterior. Então, estava preocupado de forma justificável que isso poderia ser mais do que um simples esquilo. Decidi escalar alguns dos rochedos no sopé da colina enquanto observava atentamente o movimento no lado da montanha, antes de subir para pendurar minha bolsa anti-ursos lá em cima. Eram as únicas árvores por perto para pendurar a bolsa.
Não vi ou ouvi nada, mas meu cachorro continuava gemendo baixinho, como se houvesse alguma coisa lá em cima. Então, ainda preocupado, comecei a subir essa colina íngreme para pendurar a bolsa. Era tão íngreme que eu tive que usar as árvores para me equilibrar e me apoiar, para não acabar escorregando, antes de dar mais alguns passos em direção à próxima árvore em que eu pudesse me apoiar. Enfim, eu estava subindo lentamente essa colina, pulando de árvore em árvore para me manter o equilíbrio. Então eu cheguei a uns 30 metros de altura da colina e eu ouvi muito movimento grande, cerca de 15 metros à minha frente. Meu cachorro imediatamente passou de um rosnado baixo e profundo para um tipo de latido selvagem, com saliva voando para tudo quanto é lado. Meu coração começou a bater rápido e eu entrei em pânico. Milhares de pensamentos passaram pela minha cabeça em questão de segundos. Porque se fosse um urso, meu cachorro ia tentar me salvar, e provavelmente ia morrer. Eu estava ali preso. Se eu precisasse descer rapidamente, havia uma grande chance de eu tropeçar e cair numa altura de 3 ou 4 metros, em cima dos rochedos abaixo. Centenas de rochedos de 1,5 m a 6 metros. Eu estava em uma situação difícil. Então eu ouvi meu outro cachorro, o pequeno, começar a latir e se desesperar lá do acampamento, fora do meu campo de visão. Eu a tinha fechado na minha barraca para que ela não saísse enquanto eu estava fora. Então estava absolutamente em pânico naquele momento. Alguns segundos depois, meio que eu volto a mim, e levo mais alguns segundos para começar a organizar minhas prioridades de sobrevivências e chamar o meu cachorro de volta para mim. Loki, aliás. Então, ele veio e se sentou aos meus pés, enquanto minhas costas estavam encostadas em uma árvore. Então eu estava meio preso a algo naquele momento. Mas meu cachorro parecia estar tentando me separar de alguma coisa lá em cima. Então eu deixei de se apoiar em mim enquanto eu tentava me recompor. Foi então que eu percebi que tinha esquecido completamente que tinha minha lanterna de cabeça. Alcancei tão rapidamente para ligar a minha lâmpada que acabei sucando meu rosto. Tava com tanta adrenalina que meus joelhos começaram a tremer. Eu ligo minha lanterna e olho para o lado da colina. Pensei que pelo menos veria o reflexo dos olhos de qualquer coisa lá em cima. Olhando e nada. Mas tínhamos acabado de ouvir algo. Ambos ouvimos. E seja lá o que fosse, não tinha escapado ou não parecia ter ido muito longe. Eu sabia que algo estava lá. Então, eu estava firme nesse momento. Eu precisava saber o que estava lá em cima, porque eu tinha que dormir aqui essa noite. E sabe, eu tô no meio do nada, sozinho. Melhor enfrentar do que esperar como um pato sentado a noite toda. Era meu pensamento essa noite. Enquanto eu olhava para cima dessa colina, em um certo ponto, meu cachorro avança, me soltando. Ele me dá uma carga falsa, um blefe na colina por 5 metros, e quero dizer, ele tá lá rosnando e espumando pela boca nesse ponto. Enquanto ele faz isso, finalmente vejo um movimento. Algo se movendo e quebrando a linha do horizonte no pôr-do-sol. O blefe do meu cachorro fez com que o que quer que fosse se revelasse. Eu tô concentrado. Chamo meu cachorro de volta e observo em silêncio. E o que percebo fez meu coração cair completamente. Tinha um homem agachado a cerca de 23 metros diretamente à minha frente. Vestindo não roupas camufladas, mas uma espécie de trapo com capuz, que se mesclava perfeitamente com o ambiente. Na verdade, quase como um traje guide improvisado, mas com o rosto exposto. Não consegui ver seus olhos e seu rosto estava coberto de sujeira ou algo assim, mas sabia que estávamos nos encarando naquele momento. Então fiquei olhando, por minutos que pareciam horas, sem palavras. Eu senti como se estivesse tentando transmitir subconscientemente que ia enfrentar a situação. Queria que ele soubesse que eu tinha visto, mas acho que estava simplesmente muito abalado para falar. Enquanto eu olhava, meu cachorro pequeno lá no acampamento começou a latir de novo, como se estivesse assustado. E eu também precisava descer daquela colina antes que escurecesse totalmente, ou correria o risco de me machucar e morrer tentando voltar para baixo. Então, cuidadosamente, comecei a descer a colina com meu cachorro, que não queria sair, mas estava obedecendo. De tempos em tempos, eu parava com as costas apoiadas em uma árvore para me sustentar, olhando naquela direção de novo, apenas para deixar ainda mais claro o que eu tinha visto. E eventualmente cheguei aos rochedos lá embaixo. Quando finalmente saltei e pousei nos rochedos, meu cachorro pequeno tinha parado de latir. Só conseguia ver o topo da minha barraca lá embaixo. Pensei que ela estivesse latindo só para latir. Dachshunds fazem isso. Ou só latindo de volta pro meu cachorro. Mas quando cheguei lá, meu cachorro pequeno tinha de alguma forma saído da barraca e estava andando pelo acampamento rosnando, com o rabo em pé. Ainda tentando me manter firme, eu pensei, ok. Talvez ela tenha conseguido enfiar o nariz entre os zíperes e sair.
mas tinha certeza de que havia fechado o zíper de forma que o puxador estivesse na parte superior da barraca, fora do alcance dela. Então, numa mistura de estar aterrorizado, furioso e sentindo a necessidade de fazer algo, eu alcancei minha mochila e peguei minha pistola calibre 40. Disparei um único tiro pro ar enquanto o sol estava se pondo. Entrei na minha barraca sem comer e deitei com a minha arma ao lado até o amanhecer. Assim que o sol nasceu, eu comecei a arrumar minhas coisas e parti, descendo a montanha. Foi um caminho todo em descida de volta, mas ainda assim não consegui cobrir a distância até meu carro em um dia. Já estava escuro quando eu cheguei ao último acampamento, cerca de 6,5 km meu veículo. Mas felizmente haviam outras pessoas lá, sentadas ao redor de uma fogueira que eles tinham feito, e me senti aliviado e seguro. Eles me disseram que estavam planejando ir naquela direção onde eu estava na manhã anterior. Então contei minha história em detalhes. Não preciso dizer que ambos estavam voltando para os nossos carros na manhã seguinte, que se dane tudo. O que ainda me arrepia até hoje, no entanto, é que quando eu cheguei em casa e comecei a ler as avaliações da mesma trilha em que eu estava, outras pessoas haviam tido experiências semelhantes à minha. Até um homem encontrado morto após uma queda perto do mesmo campo de rochas 2 anos atrás, e uma mulher encontrada assassinada no ano passado. Essa foi um pouco longa, mas bizarra. Valeu a pena, sendo bem sincero, cara, é bem... Será que ele encontrou um serial killer? Cara, não sei nem se dizer se é um serial killer, mas me lembrou muito as histórias que tem, por exemplo, da Floresta do Suicídio, ou, por exemplo, uma que eu escrevi mesmo do túnel Kiyotaki, que fica lá no Japão, que é uma região que o pessoal tem uma tendência a se lascar. Aham. Echo comentou aqui no chat, você tá louco se enfiar numa floresta sozinho e tem que concordar com ela. Cara, se eu for fazer uma viagem assim, não vai sozinho, chama alguém pra ir contigo. Não posso julgar muito que eu já fiz, mas não recomendo. Justo. Não, foi bem interessante. Eu realmente recomendo você ter um momento a sós na natureza, mas tipo, que seja do lado de casa, tá? Não que você vai andar 30 km igual o maluco fez, né? Não, isso eu nunca fiz. Eu já me enfiei na mata fechada, tipo, 1 quilômetro pra dentro. Mas 1 quilômetro, 2, tipo, algo que você consiga ir e voltar, tipo, de forma tranquila, né? E, tipo, ele tava com os cachorros, né? Aparentemente era maior e o outro um dachshund, um salsicha. eu acho que eu não iria pelos meus cachorros, cara, que eu sou bem... Eu sou mais protetor dos animais que de ser humano. Aham. Não, os cachorros iam proteger o cara, tipo, de qualquer jeito, né? Então, eu não queria ver um sacrifício desse, não. Não. Obrigado. Eu vou puxar uma aqui, então. Beleza. Esse é do Subreddit Paranormal e começou assim. Há alguns anos atrás, minha mãe e eu decidimos fazer uma viagem de carro. Estávamos indo a diferentes locais de camping e trilha ao longo do estado da Califórnia. E estávamos na área do Big Sur, no momento desse incidente específico. Já estava ficando tarde, então estávamos tentando encontrar um local para acampar. Não lembro os detalhes exatos, mas por alguma razão acabamos subindo uma estrada na montanha longa e sinuosa que parecia interminável. Eventualmente, no topo, encontramos um local isolado com espaço para acampar e até um banheiro. Não vimos ninguém por perto, mas o sol estava prestes a se pôr. Então decidimos que poderíamos encontrar o responsável pela manhã e pagar ele. Já estava escuro e estávamos ao redor da fogueira por algumas horas. Nosso local estava bem na borda das árvores. Ouvi alguns ruídos vindo daquela direção e olhei para cima. 2 pessoas caminhando uma na frente da outra, vestidas de branco com roupas perfeitamente limpas. A pessoa da frente tinha o braço para trás segurando a mão da outra, mas ambas olhavam diretamente para frente, sem nos reconhecer de forma alguma. Eles saíram da floresta, passaram por nós e voltaram para as árvores. Aqui está estranho. Ambas estavam sem luzes, descalças, sem pertences e não estavam vestidas para o frio. Provavelmente estava a cerca de 4 graus, completamente escuro e terreno difícil, sem mencionar a sensação de arrepio que senti ao vê-las. Perguntei à minha mãe se ela viu aquilo, e ela disse que não, embora estivesse olhando na mesma direção que eu. Fiquei inquieto o resto da noite e tive dificuldade para dormir. Pela manhã, minha mãe encontrou o dono do acampamento,
Pagou-lhe e contou o que tinha visto. Ele respondeu despreocupadamente: Ah, sim, esses são os Nightwalkers. As pessoas os veem por aqui às vezes. Quando ela perguntou se ele achava que isso era paranormal, ele disse que estava bem certo que sim. Saímos de lá o mais rápido que pudemos. Nossa, essa daqui é pequena, mas é boa demais, cara. Nightwalkers. Pior que eu nem tinha passado pela minha cabeça os Nightwalkers, sério mesmo. Então, no caso aí seria tipo espíritos que vagam à noite, né? Exatamente. Bizarro, bizarro. E o cara, tipo, Então, é segunda-feira pra ele, assim, mais um dia. então, São gente fina, são gente fina. então, aparentemente tá acostumado, né? Aparentemente, não mostrou resistência nenhuma. Gostou até. Já que a gente tá falando, então, de espíritos, caminhantes da noite, Nightwalkers, eu vou contar pra você outro do Paranormal. Eu e meus amigos decidimos ir a Pluckley, supostamente a vila mais assombrada da Inglaterra. Era uma cidadezinha encantadora e tivemos um bom tempo lá. Depois fomos para a floresta de Darwin, apelidada de Screaming Woods, ou Mata dos Gritos, numa tradução livre. Era um lugar bonito com uma paisagem densa de vegetação exuberante, mas também tinha um ar mais sombrio e sinistro. Em 1948, 20 corpos foram encontrados nessa floresta, tornando-a supostamente muito assombrada. Estacionamos o carro, saímos e caminhamos até a entrada. Um homem com um cachorro passou por nós, mas meu amigo, Kian, estava convencido de que viu uma mulher caminhando na direção que a gente ia, embora ninguém mais tenha visto. Vale lembrar que Kian é uma pessoa muito honesta e confiável. Continuamos andando cada vez mais fundo na floresta, até que a trilha começou a ficar coberta de vegetação, e os sinais de atividade humana começaram a desaparecer rapidamente. Continuamos ouvindo o que parecia ser uma mulher murmurando à distância. Estranho, mas não paranormal. Caminhamos cada vez mais fundo e saímos da trilha. Chegamos à parte mais densa da floresta. Foi então que perguntamos: Tem alguém aí? Por favor, aparece. E não poderíamos mentir sobre isso. Não mesmo se tentasse. Todos os meus amigos ouviram. Ouvimos uma mulher, talvez de 30 a 40 anos, sussurrando algo que a gente não conseguia entender, a cerca de 30 metros de distância. Todos nós congelamos e nossos corações afundaram. Corremos em direção à trilha sem saber que estávamos correndo ainda mais fundo na floresta. Nesse ponto, estávamos perdidos e todos sentimos uma sensação de inquietação. Os constantes ruídos ao longe e os sussurros pareciam ficar mais frequentes. Queríamos sair dali e continuamos procurando uma saída, convencidos de que estávamos sendo seguidos. Finalmente conseguimos sair e todos estávamos bem, mas definitivamente foi uma experiência assustadora. Só para esclarecer, não tinha ninguém na floresta com a gente. O cara que nos levou ficou no carro durante as 3 horas em que estivemos lá. E ele disse que ninguém entrou na floresta durante esse tempo. O homem com os cães saiu 1 hora depois que a gente entrou. Bizarro também. Eu acho que só o fato de você ficar perdido numa floresta que 20 pessoas foram encontradas mortas um tempo atrás já é bizarro. Assim, é uma péssima decisão, né? Então, e você escutar, né, uma moça lá, eu acho que torna tudo pior ainda. Não, é que assim, pelo menos no meu caso, quando eu vou fazer uma viagem, fazer um passeio, eu gosto de saber pra onde eu tô indo. E o pessoal não faz isso, cara? Então, não. Tá, deixa eu levantar o ponto. Eu não achei a floresta tão exuberante. Ela só é muito macabra. Eu tô mandando fotinhas dela aí pra vocês. E a cidade tem até com um cemitério simpático. Mas é típica cidade de que vai acontecer alguma coisa de terror. Nossa, esse daqui é tipo Amityville, tá ligado? Silent Hill, é esse tipo de cidade, perdida no meio do mato. Que com certeza alguma coisa vai dar ruim. Não, esse cemitério ainda, nossa senhora, esse cemitério da igrejinha aqui, cara.
Sim. Não é bom, sabe? Não dá uma sensação bacana olhar pra ele. Aparentemente a cidade Bluckley parece ser tipo mínima, deve ter 15 famílias vivendo lá. Não, todo mundo se conhece, todo mundo almoça junto no domingo. E você pode ter certeza, do jeito que tá aqui. Mas é bizarro, bizarro. É minimamente bizarro, eu achei legal, achei legal, achei legal. Vamos lá, temos 3, tá acabando. Essa daqui é do Paranormal. Postei isso originalmente no Creep Encounters, mas acho que foi removido porque mais pessoas achavam que ficaria melhor aqui no Paranormal. Essa é a história do meu tio. Desculpa se tá mal escrita, eu escrevi enquanto ele me contava em tempo real. Meu nome é Rick Martinez. Eu sou um caminhoneiro aposentado. Isso aconteceu quando eu tinha uns 30 anos. Agora eu tenho 62. Na estrada vi muitas coisas estranhas. Contei essas histórias várias vezes. Muitas pessoas não acreditam em mim. Mas tudo começou em Stockton, lá na Califórnia, onde eu peguei uma carga de canos. Meu destino era Salt Lake City, lá em Utah. Eu deveria reabastecer em Boston em um posto de caminhões, mas para minha surpresa, eles estavam sem combustível. Então disse ao meu supervisor que tinha meio tanque. Ele me disse para continuar e parar no primeiro posto que eu visse. Depois de 160 quilômetros em Nevada, não vi nada além de um deserto francamente iluminado com algumas cidades. Notei que o medidor de combustível estava marcando vazio e pensei que não estava certo. Peguei a primeira saída que vi e estacionei. Disse ao meu supervisor que estava 1 hora atrás de mim que tinha medo de continuar e ficar sem combustível. Ele me disse para ficar parado e que estaria lá em 1 hora para transferir um pouco de combustível dos tanques dele para os meus. Enquanto eu esperava, notei que era uma pequena cidade com pouca iluminação. Não podia ligar o motor, então fiquei em silêncio. Não uso drogas e não inventei isso. Então ouça com atenção. Vi muitas obras inacabadas. Um parque de trailers à minha direita completamente escuro e uma igreja à minha esquerda, a cerca de um quarteirão com as luzes acesas. Era por volta das 2 da manhã. Vi um coelho saltitando ao redor do meu caminhão. Ele saltava e me olhava fixamente. Depois continuava saltitando. Estava com fome e vi o que parecia ser uma loja de conveniência a um quarteirão da igreja. Saí do caminhão e decidi caminhar até a loja. Enquanto caminhava, ouvia um cachorro uivando, como se tivesse com dor. Ao passar pela igreja, as 2 portas estavam escancaradas e ouvi aplausos, como se estivessem tendo um serviço. Ao passar pela igreja, olhei para dentro e não vi ninguém, exceto um velho magro lendo a Bíblia e falando sobre o inferno. Não fiquei muito tempo e continuei caminhando. Então, ouvi aplausos novamente. Nessa hora, o cachorro começou a uivar de novo. Notei que havia várias casas vazias na rua que subia a colina. Continuei caminhando em direção ao que parecia ser uma pequena loja. O tempo todo, o cachorro continuava uivando. Todas as luzes estavam acesas. Ao entrar, uma velhinha de óculos estava lendo um livro. Quase não havia nada na loja. Talvez algumas latas de comida, alguns sacos de batatas fritas e apenas água nos refrigerantes. A senhora não levantou a cabeça do livro. Peguei uma água, peguei batatas fritas. Estava morrendo de fome e não havia nada para comer. Perguntei à senhora se era só isso que ela tinha e onde estavam todas as pessoas. Ela disse que todos se mudaram e que novas construções deveriam começar há uns 6 meses. Ela não disse mais nada, então eu paguei e saí. Voltando para o caminhão, o cachorro ainda continuava uivando. Ao me aproximar da igreja, eu olhei para a rua de onde vinha o uivo. Decidi ver por mim mesmo porque o cachorro estava uivando. As casas de ambos os lados da rua estavam fechadas e escuras. Vi uma casa com as luzes acesas e uma a cerca de uns 2 metros. Quando olhei para cima da cerca, fiquei chocado. E vi um homem de cueca com uma corrente no pescoço de 4 e uivando. Os pelos dos meus braços e pescoço se arrepiaram quando vi outro homem sair correndo pela porta dos fundos e chutar o homem de 4, gritando para calar a boca. Ele correu para uma casinha de cachorro. Eu fiquei em choque e corri de volta para o caminhão. Ao passar pela igreja, as portas ainda estavam abertas, mas as luzes estavam apagadas e ainda ouvia aplausos. Finalmente cheguei ao meu caminhão e liguei para o meu supervisor contando o que vi. Disse para ele se apressar e me buscar para que eu pudesse ir embora.
Meu supervisor perguntou qual saída eu estava falando e disse que já havia passado por ela. Ele teve que dar a volta e voltar para me buscar. Enquanto esperava, o coelho ainda estava pulando ao redor do caminhão. Ele parou e olhou para mim enquanto eu estava sentado no caminhão. Não estou dizendo que o coelho disse isso, mas foi o que eu ouvi. Vai embora. Fechei a janela e esperei meu supervisor, que chegou 5 minutos depois. Contei a ele o que aconteceu e ele riu de mim, dizendo que eu teria que fazer um teste de drogas. Não dormi durante toda a viagem para Utah, até chegar em Salt Lake City. Acredite ou não, juro que isso aconteceu. Tá, Fê, eu tenho que te pedir desculpa, cara. Não, aquela parte ali me pegou, cara. Eu não tava esperando, velho. Na hora que eu tava lendo e li isso, eu falei assim, não acredito nisso. Pessoas fingindo ser animais é meu ponto fraco. Não, aí, cara, tipo assim, já tava estranho o suficiente, mas um outro ser humano sair e chutar como se fosse. Não, cara, não. Me pegou muito. Ou ele tava com muito sono, ou ele tava com muita fome, mas, tipo, ver o rapaz fingindo ser cachorro, o outro cara ir lá e chutar ele, mandando ele ficar quieto, porque ele tava uivando, o culto na igreja, no escuro, do pastor falando sobre o inferno, Sozinho. e o coelho conversando com ele. É quase um conto do pai, da Alice, no País das Maravilhas. É quase como um conto. Quase. Cara, isso foi muito surtado. Não, sério mesmo, eu não tava esperando, velho. Não tava esperando aquela parte. Me quebrou real. Foi muito bom. Valeu, obrigado por ler. Eu vou aproveitar e falei pra você uma do Paranormal. Começa assim. Eu sinto que eu devo começar essa história com a afirmação de que geralmente eu sou cético em relação às histórias paranormais. E geralmente a pessoa é cética, né? Quando acontece alguma coisa. Embora eu seja mente aberta. Eu nunca tive uma experiência que eu realmente diria ser paranormal até essa. Passei horas procurando no Google tentando encontrar uma história semelhante de outra pessoa e não tive sorte. O que realmente se destaca pra mim é que tem uma energia ou sensação que acompanha a experiência. E mesmo lembrando dela, ainda sinto isso e arrepio. Isso não é algo que realmente experimento e a maioria das pessoas que me conhecem provavelmente ficaria surpresa ao saber que eu me assustaria com qualquer coisa. Eu sou veterano e passei anos, desde que saí do exército, trabalhando em salas de emergência, segurança especializada e fazendo outros trabalhos de alta adrenalina. E não sou propenso a ficar assustado. Eu tô esperando encontrar alguém que possa ter tido uma experiência semelhante, pois sinto uma estranha necessidade de compartilhar isso com alguém. Com isso, aqui vai. Alguns meses atrás, eu estava dirigindo com a minha esposa por uma estrada rural no Oregon, voltando para casa de uma viagem a Crater Lake. Vivemos na costa e a estrada que estávamos pegando para voltar é muito sinuosa, enquanto atravessava a Cordilheira Cascade. Tava escuro como breu e provavelmente eram cerca de 23 horas. Estávamos dirigindo e eu estava observando a estrada, indo a cerca de 70 km por hora. Contornamos uma curva, o que me fez diminuir para cerca de 60. E assim que a contornamos, minha esposa de repente disse: "Cuidado, tem uma pessoa ali." Demorei um segundo, por alguma razão, enquanto tirava o pé do acelerador, então eu notei. Agachada perto do lado dessa estrada de 2 pistas, no meu lado esquerdo, estava uma pessoa vestindo algo que pareciam roupas largas e cinza e um colete refletivo. Estávamos a pelo menos 30 km de qualquer civilização em qualquer direção, e a área era densamente florestada. Pensa na floresta da costa do Oregon. Comecei a frear instantaneamente, a figura se levantou, se virou para nós e começou a correr diretamente em direção ao nosso carro. Parecia eletricidade no ar quando ela nos encarou. Sua cabeça estava caída para o lado, como se seu pescoço estivesse totalmente mole, e sua boca estava escancarada. Ela parecia ter cabelos grisalhos e seus braços e mãos estavam levantadas até o peito, seus pulsos dobrados. Suas pernas também não pareciam estar funcionando direito enquanto ela mancava em nossa direção. Pensa em algo como esclerose múltipla severa. Então veio uma sensação primitiva de pavor, como se meu subconsciente soubesse que algo não estava certo. Eu não consegui me concentrar totalmente nela, pois o carro ainda estava em movimento e eu tinha que dirigir.
mas minha esposa estava olhando diretamente para ela. Meu primeiro pensamento normalmente seria frear e ver o que estava acontecendo, pois, de novo, estávamos literalmente a quilômetros e quilômetros da cidade. Mas havia apenas essa sensação de pavor no ar e o tempo parecia quase desacelerar. Naquele momento, ouvi minha esposa dizer: não para, só vai. E instintivamente eu acelerei. À medida que acelerávamos, essa senhora estava correndo diretamente para nós e deve ter chegado a menos de 1 metro de colidir com o nosso carro, quando a gente passou por ela. Contornamos a próxima curva e eu olhei para minha esposa e apenas disse: o que foi aquilo? Você acha que eu devo voltar? Quem diabos corre aqui? O que tinha de errado com o pescoço dela? Minha esposa só olhou para mim e disse: não volta, e eu não sei o que foi aquilo. Eu disse a ela que não pude olhar diretamente para ela por muito tempo porque eu estava focado na estrada, mas escrevi o que vi e ela confirmou que viu a mesma coisa. Ela disse que quando ela chegou ao lado do carro, ela estava olhando diretamente pra gente e minha esposa olhou em seus olhos, mas ela disse que não tinha pupilas e sua expressão permaneceu a mesma, boca aberta. Procuramos notícias e até entrei em contato com as autoridades que informaram que ninguém foi relatado como desaparecido ou ferido por lá. Ainda sinto essa estranha sensação eletrificada toda vez que penso nela, assim como minha esposa. Eu sempre falo sobre ela. Sou compelido a me referir à pessoa como isso. Tudo o que eu sei é que não estava certo. Agora chamamos de a corredora de cabeça mole. Alguém mais experimentou alguma coisa assim? Ai, filho do céu, vou ser sincero. Quando tem ali eles descrevendo como a pessoa é, não sei se você acompanha, se você consome esse tipo de conteúdo, mas, cara, me lembrou muito os mangás do Junji Ito. Pra quem estiver ouvindo, vai saber exatamente o que eu tô falando. Eu não consumo, mas eu sei do que você tá falando. Eu acho que vou até mandar a foto aqui. Essa aqui é de uma das cenas que tem em um dos mangás, mas, tipo, me lembrou exatamente um ser humano desse solto, sabe? Ai, sim. Nossa, bizarro. Pensei provavelmente em alguma coisa assim. Com roupa refletiva. A roupa refletiva. É que eu não vou achar aqui exatamente a cena que eu tô querendo mostrar, mas é exatamente assim, sabe? É essa vibe que tá me passando. Nossa, eu passaria por cima. Eu também, não veria problema não. Não, eu ia ser preso provavelmente, mas caraca, que porra. Eu sinto a sensação de eletricidade que ele sente, de imaginar isso. Sei exatamente isso. Por isso que tipo, me pegou por conta do Junji Ito, que eu sou muito fã do cara. Eu sou muito fã do Junji Ito e é um negócio que parece que é ele que escreveu, cara. Sendo bem sincero, ele parece, pra mim é o roteiro dele. Sim, louco. Bom, agora vamos pra última, né? Essa daqui. A saideira. Essa daqui, só o título. O título é complicado, cara. O título chama muita atenção, tá? Mas tudo bem. Inclusive, temos fotos nessa. Eu tô observando aqui, eu tô vendo que tem mesmo. Essa daqui é do Glitch in the Matrix e começa assim. Então, eu parto uma viagem para a Escócia saindo de Leeds. E é um cara na beira da estrada cerca de 1 hora depois de começar minha jornada, com um cartaz dizendo que está indo para o norte em direção a Glasgow. Nunca tinha visto um carona antes e estava curiosa. Ele estava usando um terno e tinha uma maleta com ele. O que olhando agora era meio estranho. Mas enfim, sou uma pessoa confiante, então parei e disse a ele que estava indo para a Escócia e se ele quisesse uma carona. Ele parecia perfeitamente normal, bem bonito aliás, e ofereceu para me dar algum dinheiro pela carona. Então não achei que estivesse em perigo de alguma forma. Fiz algumas perguntas a ele disse que era da polícia de maneira meio brincalhona para ver como ele reagiria, mas ele entrou no carro e partimos. Ele estava sentado ao meu lado no banco da frente, e tudo parecia perfeitamente normal nas primeiras horas. Falamos sobre coisas normais, hobbies, interesses, família, mas em sua maioria ficamos em silêncio. Cerca de 2 horas depois, paramos para comer em um pequeno pub de uma vila. Quando me levantei para sair do carro, ele colocou a mão na minha perna.
A princípio, eu fiquei chocado, porque, primeiro, ele estava falando sobre sua esposa, e segundo, geralmente dá pra perceber quando um cara está interessado em você desde o início. Mas não foi assim de jeito nenhum. Sim, estávamos dirigindo, mas ele estava realmente distante e meio calado o tempo todo. Eu olhei e ele me olhou com aqueles olhos de desejo que te deixam louca. Ele colocou a mão mais pra cima da minha coxa e eu estava tão excitada naquele ponto que eu puxei pra mais perto e acabamos fazendo sexo no estacionamento do pub. Já era tarde, por volta das 23 horas, então não havia muita gente por perto. Foi o melhor sexo que eu já tive, mas é que a coisa ficou meio estranha. Quando terminamos, perguntei se ele estava pronto para ir embora. Ele me olhou e sorriu. Me puxou para um beijo realmente apaixonado, pelo menos da parte dele. Agradeceu, saiu do carro e começou a correr para a floresta que ficava atrás do estacionamento. Saí do carro e gritei: "Que porra é essa? Tipo, o que diabos está fazendo?" Ele não olhou para trás, simplesmente continuou correndo para dentro da floresta escura. Nesse ponto eu estava tão perturbado, tipo, o que diabos você faz nessa situação? Esperei cerca de 10 minutos, apenas no caso dele voltar. Mas ele não voltou, e levando em consideração que estávamos a cerca de 2 horas de onde eu peguei, tudo foi muito estranho, mas continuei dirigindo em direção a Glasgow. Cheguei à casa da minha mãe, fui ao porta-malas pegar minhas coisas e a maleta dele ainda estava lá. Olhando para trás, eu definitivamente deveria tê-la levado para a polícia, mas eu não pensei nisso. Abri e havia um pacote de Maltesers, algumas cuecas, uma camiseta e um envelope. O nome do envelope era nada menos que meu próprio nome. Meu nome? Como? Como? Não nos conhecíamos antes. Eu disse a ele meu primeiro nome, mas não meu sobrenome. Tipo, o que diabos? Ele nunca escreveu nada no carro e nunca saiu do carro para ir ao porta-malas. Dentro da carta havia 5 notas de 50 libras e um pedacinho de papel dizendo: "Compre algo bonito." E é isso. Eu nunca mais o vi, isso foi há 5 anos e ainda não consigo explicar isso. Alguém, por favor, me ajuda? Achei boa, cara. É diferenciado isso daqui. Essa também é sensacional. Gostei. Então, nos comentários o pessoal não acha alienígena, mas talvez um viajante no tempo. Quem sabe, né? É questão de tempo, que... na verdade, tem alguns filmes de viagem no tempo que o pessoal faz isso, né? Mas tipo, ele do nada tá no estacionamento, fazem o bem bom lá e sai correndo pra floresta, tipo, tchau. Não, eu queria entender o pensamento desse alien, desse ser humano, o porquê disso, mas tudo bem, né? Tipo assim, aproveitou que tinha que aproveitar, ainda deu dinheiro. 5 notas de 250 libras. 250 libras em reais, quanto que tá dando? Deixa eu ver quanto tá uma libra. 7,15. Tá dando 1.787 reais aqui. Compra uma coisa bonita. Pô, com 1.787 reais, cara, eu comprava facilmente bastante coisa bonita. Bastante, assim. Então, eu ficaria feliz. Não, 1.787 reais eu faria muita coisa, cara. Cara, que bizarro. Essa foi, tipo, uma cereja do bolo pra fechar. Pra finalizar, eu acho que tá perfeito, cara. Tá maravilhoso. Pô, o que você achou? Curtiu? De modo geral, adorei. Eu queria saber de onde você tira tantas histórias, porque realmente essas histórias aqui são muito diferenciadas. Até pro meu gosto, até pro meu nicho. Minhas desventuras no Reddit. Então, eu tenho o Reddit, eu pesquiso um monte, mas eu não consigo achar desse nível aqui, não. Eu tenho que começar a pegar uns contatos com você, sério mesmo. Cara, eu não sei qual foi. Eu digito a palavra-chave que eu preciso, sabe? Tipo, no caso foi viagem. E lê. Vai lendo até achar. Não, muito interessante, sério mesmo, filho. Vou ter que pegar umas dicas com você depois. Mas caraca, muito massa. Muito massa. Que bom que você gostou. Pô, deixa aí mais um espaço pra você divulgar teu trampo mais uma vez, antes da gente encerrar.
Ah, não, com certeza, Fê. Assim, gente, eu deixo aqui o convite aberto pro Fê, pra uma próxima vez também fazer uma collab lá na Darkus, tá bom? É só você marcar o dia que eu compareço. Não, fique tranquilo. Na verdade, não precisa nem mais dia. Esse daí eu só vou mandar o roteiro pra você, você grava no seu tempo, ali na tranquilidade. Eu não sou um diretor chato, você pode ficar tranquilo. Pô, valeu. E assim, eu, como tava falando no início, hoje o meu trabalho na Darkus é desenvolver os meus próprios textos, fazer aquele audiodrama que vai envolver a galera, colocar sons, colocar músicas que vão remeter vocês dentro da história, construir aquela narrativa que traz uma experiência imersiva pra vocês. Então hoje meu trabalho na Darkus é nada mais que trazer uma experiência imersiva no terror pra vocês, tá bom? Então, gente, sintam-se acolhidos e convidados a conhecer a Darkus hoje. A Darkus vai ser sempre muito receptiva com vocês, tá bom? Mas assim, eu deixo também o convite aberto tanto pro Fê participar de uma collab como história, tanto pro Gabinete de Memórias, que caso vocês não conheçam, o Gabinete de Memórias é onde eu trago aqui as histórias de vocês, né? O Fê tem aqui no Terror da Esquina, tem os contos dos ouvintes, né, Fê? Sim, a gente tem. Basicamente, o Gabinete de Memórias é o conto dos ouvintes também, que eu pego a história de vocês e transformo em audiodramas. Então, basicamente, eu pego a história de vocês e transformo naquela história imersiva, com sons e música e tudo mais. Então, gente, se sintam convidados e abraçados a conhecer a Darkus, que talvez vocês gostem também. Darkus com K, né? Isso, Darkus com K. D-A-R-K-O. Contos e histórias. Tem uma fotinha bem bizarra como capa. O pessoal fala muito bem dessa capa aí. Eu tenho que agradecer ao Thiago Lucarini do Siga Luz, porque foi criação dele. Nossa, é bizarro demais. Não, a criação dele foi maluca, cara. O bicho é insano. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Fico imensamente feliz. E a gente se encontra lá na Darkus, então. Ah, com certeza. Então, cuidado nas esquinas e tchau! Tchau, tchau.